Nessa aula, você será introduzido aos elementos fundamentais do rosto humano, como proporções e simetria. Aprenderá como identificar e esboçar a estrutura básica do rosto, incluindo olhos, nariz, boca e orelhas. Aqui trabalharemos com uma oval. Esse formato oval foi muito usado por pintores da Renascença, por exemplo, como Michelangelo. Esse formato é um dos formatos mais interessantes de se trabalhar, pois ajuda muito na nossa percepção. Quando a gente divide essa oval ao meio, já indicamos a linha dos olhos. Quando dividimos entre a linha dos olhos e o queixo, para situar o nariz e um pouco abaixo a boca, já temos uma noção muito mais profunda, uma visão muito mais interessante daquilo que nem começamos ainda a detalhar. Eu pessoalmente classifico a linha dos olhos a mais importante de todas. Por quê? Porque essa simetria tão perfeita que tem nos olhos humanos, elas são capazes de equilibrar outras partes do rosto, como o nariz e a boca, certo? Essa distância que temos entre um olho e outro é, em alguns casos, obviamente que isso não é um padrão, certo? Cada ser humano vai ter um diferencial, porém, é utilizado isso no modo acadêmico de desenhar como um padrão, um guia muito fiel em que nos ajuda muito a ter uma percepção e entender muito bem como funciona a engenharia do rosto humano, que vem a ser a distância entre um olho e outro olho é além de ser o tamanho de outro olho, como se tivéssemos um terceiro, é exatamente o tamanho do nariz. A largura da base do nariz. Então, isso ajuda muito a compreendermos e a equilibrarmos essa área para que ela não fique torta. Porque o equilíbrio no rosto humano, principalmente no frontal, no rosto frontal, tem que ser seguido de uma forma muito cautelosa. Fique sempre muito atento a todo o traçado. Por se tratar de um desenho digital em que você não vai ver a minha mão fazendo o desenho, você tem que estar atento a o formato que o risco percorre, onde ele se inicia, se ele segue da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, a observação é tudo para se aprender o desenho digital, principalmente o desenho digital, né, nesse caso, porque você não está vendo as mãos se movimentando. Você está vendo o traço surgir na tela e isso para algumas pessoas gera uma dificuldade, mas apenas no começo, tá? Isso aí, com pouquíssimo tempo, fica fácil absorver esse tipo de conhecimento, absorver essa percepção do traço, o que é muito importante, tá? É muito importante. Então fique sempre atento, principalmente aos detalhes de sombreamento, porque é um detalhe rápido. Esse detalhe rápido que é feito, eu estou trabalhando de uma forma que indica o lápis e o papel. Então eu estou trabalhando o mais aproximado possível do desenho orgânico, certo? Porque necessariamente nem todos os alunos terão uma mesa digital ou um tablet para desenho, certo? Porém, isso não vai impedir de maneira nenhuma dele trabalhar de forma orgânica com um papel, ofício, um lápis e uma borracha, se assim desejar.
Fique sempre atento à linha da vertical que divide o rosto ao meio. Ela é responsável por todo o equilíbrio. Ela corta exatamente ao meio o nariz. Ela divide frontalmente exatamente ao meio. Então, essa linha é responsável por todo o equilíbrio e a simetria frontal. Vou marcar um pouco mais nessa parte do nariz, que é uma parte mais destacada, em que leva um leve sombreamento embaixo, abaixo do nariz. Também deve-se ficar atento aos cantos da boca, pois o canto de cada parte da boca indica muito o tamanho. E deve-se ter muita cautela para não exagerar nessa parte, tá? Pronto, vamos agora trabalhar nos olhos, dar um detalhamento, formato e detalhes necessários para dar uma vida maior a esse esboço simplificado inicial de um retrato. Sempre façam com cautela, tá? Essas áreas aqui são áreas muito importantes, que tem tudo a ver com equilíbrio, pois o globo ocular, eles se mexem de forma igual, tanto um olho como o outro. Não existe a possibilidade de um globo se mover para o lado oposto do outro, ter movimento independente um do outro, os dois são iguais. Um leve sombreamento com riscos finos são sempre interessantes para que esse visual comece a surgir. Não é porque o desenho está no seu formato simplificado, que é apenas um exemplo, que não precise de certas coisas para gerar um incremento melhor. Isso ajuda muito na visualização. Começar aqui a dar um leve detalhamento na orelha. Outra coisa também muito interessante com relação às orelhas é de acordo com a posição, as orelhas elas ganham mais ou menos destaque, depende muito da posição do ângulo de visão. Por estarem situadas na lateral, como a visão é frontal, ela é pouco vista os detalhes que ficam na parte de dentro, no início da cavidade do ouvido. Sempre que estiverem fazendo uma cabeça, não se esqueçam de adicionar o pescoço.
É muito interessante para manter o equilíbrio e para ficar um visual melhor, não só a cabeça flutuando, mas com o pescoço fica mais interessante. Vamos aqui, essa parte do crânio, a parte de cima, é uma parte muito delicada. Todo detalhe é importante, tá? Não se esqueça que absolutamente tudo que venha a existir em uma fotografia é necessário para compor a expressão e a fisionomia daquela pessoa. Então, tudo é importante se analisar, se estudar e ter uma atenção muito grande, porque de bilhões de pessoas que existem no planeta, cada uma tem sua característica, seu diferencial. E na hora de retratar, isso se torna algo extremamente complexo. Essa parte superior, tem que se ter um cuidado muito grande nessa parte, pois para que não venha aparecer que o crânio é maior do que realmente é. E também não exagerar na quantidade de cabelo, porque pode indicar que o crânio é menor do que realmente ele é. Então tem que estar tudo proporcional. A proporção é tudo no rosto humano. Sem a proporção, vão existir deformações. E isso vai prejudicar e muito no seu desenvolvimento. Então fique muito atento a esses detalhes. Eu vou reforçar um pouco mais aqui os olhos para ficar com um visual melhor, ficar com a tonalidade melhor também, um pouco mais escuro e mais delineado. Só tenha cuidado com o exagero, tá? Às vezes a gente se empolga naquilo que está fazendo e ao invés de melhorar, acaba deteriorando o visual que estava tão bom anteriormente. Pronto. Fazer umas sombras aqui nesse canto para dar um volume, avolumar um pouco mais a arte para ela não ficar tão lisa, tão plana. Ela ganha um pouco mais de volume quando a gente coloca algumas sombras. Bom, vamos. Agora eu vou fazer um complemento de tudo o que eu fiz, explicando com uma outra visão. A visão inicial seria exatamente essa: um oval, a gente divide ela ao meio e depois divide ao meio novamente, certo? Através disso aí, nós iremos dividi-la em quatro partes, né? Divido aqui em duas e em cima mais duas. Então nós temos, vamos lá, nós temos agora uma que vem a ser do topo da cabeça ao início da testa, 2 do início da testa aos olhos, 3 e 4 que vem a ser do início dos olhos ao início do nariz e do início do nariz ao queixo. Quatro partes iguais. Aqui eu vou marcar a parte do nariz, vamos lá, marcar aqui a parte dos olhos. Como eu falei, a medida entre um olho e o outro olho é o outro olho. A gente marca assim.
é uma distância muito aproximada. Vejam como isso facilita a compreensão. Através disso já vai existir um equilíbrio, coisa que se você não fizesse com essas linhas, muito provavelmente elas iriam ficar fora do equilíbrio. E isso deformaria a expressão, o formato, e daria muito mais trabalho consertar. Eu vou dar aqui mais um exemplo. Um exemplo da oval, certo? Pode ver que eu estou seguindo um formato decrescente. Agora eu vou fazer a oval. A oval não precisa ser bem feita, tá? Você pode riscar várias vezes até ficar num formato oval. Até porque tudo isso irão sumir, irão ficar irrelevantes conforme você vai detalhando. Como pode ver, esse traçado todo eu fiz no primeiro, no desenho. E pode ver quando eu reforcei os traços, sumiram, quase que sumiram, né? Estão presentes, mas de forma muito apagada os riscos de esboço, as linhas simétricas. Pronto. Esse é o início. Pronto. Fixem isso na mente. Um oval dividida ao meio na horizontal e dividida ao meio na vertical. Desenhar é um processo exaustivo e que requer muita paciência. Então, esse desenho tem que ser feito várias e várias vezes. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.